Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui essa noite. Nós vamos prosseguir com a nossa série de exposições da Palavra de Deus, o livro na Epístola de Paulo aos Filipenses, que está no capítulo de número 3. Capítulo 3, verso de número 12 a seguir. Amém. 3:12 a seguir. Todos estão lá, amém, irmãos? Nos diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vô-la revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Incline a sua cabeça por um segundo, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Todos nós, meu Deus, que enfrentamos um dia exaustivo, um dia cansativo, e que fomos beneficiados pela graça de nos reunirmos aqui para cultuar a Tua majestade, a Tua santidade, a Tua grandeza, para compartilhar a Tua palavra, para aprender a Tua palavra. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, sem sombra de dúvida, nós não estaríamos vivenciando, desfrutando desse momento tão glorioso na Tua presença. Pai, nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a revelação bendita da Tua palavra sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Acomode-se no seu lugar, irmão. Irmãos, nós temos aprendido ao longo desses dias muito com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem, sem sombra de dúvida, usado os irmãos aqui de uma forma muito profunda, e nós temos sido esclarecidos sobre várias questões, e a nossa vida espiritual tem sido edificada pela palavra de Deus. Na nossa lição passada, nós aprendemos aqui com o irmão Bruno que o apóstolo Paulo, em momento algum, se valeu do seu vasto currículo ou da sua origem no judaísmo, atribuindo essas questões à salvação. Muito pelo contrário, embora, o currículo de Paulo no judaísmo fosse um currículo admirável, e do ponto de vista religioso, todos aqueles que conheceram Paulo e que viveram com Paulo o admiravam como fariseu, como um judeu de origem, como zeloso pela lei, como perseguidor da igreja. O próprio Paulo diz que antes de Cristo, aquilo que ele considerava lucro,
Isso significa que o currículo que Paulo tinha antes do Evangelho tinha algum valor do ponto de vista religioso. Mas a partir do Evangelho, a partir do encontro de Paulo com o Senhor Jesus, Paulo ele foi percebendo que o seu currículo, as suas credenciais, as suas qualidades pessoais, as suas origens, elas não tinham valor em relação àquilo ou à revelação que ele havia recebido do reino de Deus através de Jesus para a salvação. Nós aprendemos lições extraordinárias aqui. E Paulo ele passa a revelar ali a partir do versículo 8 do capítulo de número 3, como o irmão Bruno nos ensinou em lições passadas, que ele buscava a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, ele buscava ser achado em Cristo Jesus, ele buscava conhecer o poder da ressurreição, ele buscava a comunhão dos próprios sofrimentos, comungar dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, ele buscava de alguma maneira chegar à ressurreição dentre os mortos. Então nós percebemos que Paulo ele é constante em sua busca. O capítulo 3 nos revela essa faceta do ministério apostólico de Paulo. Paulo ele se mostra um servo de Deus constante em sua busca por um relacionamento mais íntimo e profundo com Cristo. O Senhor Jesus é o objetivo da busca de Paulo, o objetivo do seu empenho, o objetivo da sua perseverança, o objetivo da sua caminhada, o objetivo de Paulo prosseguir mesmo diante de todas as adversidades com as quais ele se deparava pelo caminho. Então Paulo nos revela esse desejo extraordinário de conhecer mais profundamente o Senhor Jesus em todos os aspectos, de forma plena, de forma completa. E nós vamos perceber aqui no texto que nós lemos e que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos, que Paulo nos revela que, embora ele tenha essa intenção e que muito já tenha alcançado em seu relacionamento com Deus, em seu relacionamento com Cristo, muito ainda há por alcançar, muito ainda há por aprender, muito ainda há por ser revelado. Então nós vamos percebendo aqui que Paulo nos diz, no versículo de número 12 do capítulo 3, não que eu já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado, ou fui preso por Cristo. Paulo nos revela de forma categórica, irmãos, que ele ainda não havia chegado ao seu objetivo, que ele ainda não tinha atingido as suas perspectivas, alcançado as suas metas. Ele nos revela aqui que a sua busca, ela é constante, e que ele ainda não havia alcançado os seus objetivos, que o foco das suas metas ainda não haviam sido alcançados. Mas ele nos revela aqui uma virtude extraordinária da vida cristã. A expressão prossigo para aquilo pelo qual também fui alcançado por Cristo. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, um dia fomos alcançados por Cristo. E quando a salvação, ela descortinou os mistérios do reino de Deus em nosso coração, em nosso entendimento, nós passamos a observar a vida por outros olhos. Os nossos olhos que eram naturais, o nosso entendimento que era natural, ele passou a ter uma perspectiva espiritual, sobrenatural. Nós passamos a enxergar a nossa vida pessoal, a vida das pessoas que nos cercam, com olhos espirituais. E a partir daí nós entendemos que
nós iniciamos uma carreira. Paulo diz: um dia eu fui alcançado por Cristo, um dia Cristo me alcançou, então eu prossigo, irmãos. Quanto a mim, o versículo 13 nos diz: não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. É interessante que o apóstolo Paulo já havia feito muito pelo reino de Deus até aqui. Se nós observarmos as viagens missionárias de Paulo, nós vamos perceber que Paulo já havia trabalhado muito, desfrutado de experiências extraordinárias com Deus, já havia anunciado o evangelho em muitas regiões, já havia fundado muitas igrejas, já havia passado por vários tipos de privações, já havia sido perseguido, já havia sido usado por Deus para operar sinais extraordinários. E ele nos revela que ele ainda busca em Deus aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus prepara e que está diante dele. É interessante que nós às vezes nos limitamos o nosso relacionamento com Deus a um momento. Nós damos tudo por um momento, irmãos. Nós somos tendenciosos a valorizar apenas o momento. Quantas pessoas se prendem ao momento do culto, ao momento da reunião de jovens, ao momento do ensaio de louvor, ao momento de um culto doméstico, ao momento de uma visita, dão tudo por um momento, e se esquece que vida com Deus não se limita a um momento. A nossa vida com Deus, ela teve um princípio, mas ela vai se desenrolar até a eternidade. E nós não podemos nos prender nas coisas que ficaram para trás, ou em alguns determinados momentos. Existem pessoas que estão presas ao passado, que não conseguem se desvencilhar do passado, que não vivem o presente porque estão presos ao passado. O apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, visto que a perspectiva que ele tem de Deus, do presente para o futuro, ainda é ampla, ainda é grandiosa. Ele deixa muito bem claro que uma das suas atitudes em relação à sua própria existência era esquecer das coisas que ficam para trás, fossem elas boas ou fossem elas más. Nós não podemos viver de passado, irmão. Existe um ditado aí fora na sociedade que quem vive de passado é museu. Nós somos tendenciosos a lamentar por coisas que parecem que ficam no passado. Quantas vezes nós relembramos de momentos na igreja, momentos de efervescência, de efusão do Espírito, momentos de sinais, momentos de cura, de batismo no Espírito Santo, de manifestação de dons espirituais, e ficamos nos lamentando pelo passado e deixamos de vivenciar isso hoje, aqui, agora, nesse exato momento, porque Deus ainda propõe no presente, Deus ainda propõe no futuro. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que para trás fica, e eu prossigo para aquilo que está diante de mim. No capítulo 12, versículos 1 e 2, da Epístola aos Hebreus, o escritor nos diz assim: visto que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Então nós ficamos nos preocupando com detalhes do passado e nos esquecemos que a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida é atual, não faz parte do passado. Essa era a ideia que Paulo tinha. Paulo trabalhava por essa perspectiva. Esse era o foco do ministério paulino. O que passou, passou. Eu vou vivenciar de Deus aquilo que é novo, aquilo que está preparado hoje, aquilo que Deus tem preparado no porvir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. E sem sombra de dúvida aqui, irmãos, para cada um de nós, Deus tem uma proposta diferenciada nos dias que se seguem, sem sombra de dúvida. Deus tem algo preparado para a sua vida, Deus tem algo preparado para a nossa vida, Deus tem algo de extraordinário para fazer na sua casa, Deus tem algo extraordinário para fazer no seu ministério, nos dias que se seguem. Não se limite ou não se prenda a questões do passado. Existem pessoas que se privam da alegria do presente, porque estão presas às tristezas do passado. Não conseguem se desvencilhar de uma angústia, de uma raiz de amargura, de uma ofensa, de uma traição. Esqueça, irmão, o que ficou para trás ficou. A partir de hoje passa a viver aquilo que Deus propõe para a tua vida. Aquilo que ficou para trás, disse Paulo, para trás ficou. Eu prossigo para aquilo que está, ou para as coisas que estão diante de mim. É interessante que Paulo se utiliza aqui de duas expressões fantásticas, né? A expressão prosseguir, é que no original denota, tem uma denotação de um atleta que se prepara intensamente para disputar algum tipo de categoria esportiva. Se empenha, se prepara, se esmera, se esforça, se dedica, porque tem um objetivo de participar de uma competição. Por isso o versículo de número 14, Paulo nos fala sobre um prêmio. Todo aquele que compete, ele compete por um prêmio, sim ou não? Todo aquele que se prepara para uma competição esportiva, para uma competição olímpica, ele se prepara com o objetivo de alcançar uma medalha, sim ou não? Então é o que Paulo está nos revelando aqui. O prosseguir aqui, a ideia da perseverança, do empenho, da marcha, nos dá também a ideia de preparação, de esmero, de esforço, de disciplina. É interessante que quando nós fizemos essa analogia ao empenho de um atleta com o objetivo final de alcançar um prêmio, uma medalha, nós entendemos que toda modalidade esportiva, ela tem também as suas regras, o seu regulamento, sim ou não? O futebol, por exemplo, tem o seu regulamento? Tem o seu regulamento. Impedimento, lateral, escanteio, penalidades, a disputa de algum título, o empate no tempo normal, leva o jogo para uma prorrogação, o empate na prorrogação, leva o jogo para os pênaltis. Isso são regulamentos, são regras de uma modalidade. E no reino de Deus não é diferente. Existem também os regulamentos para que um atleta dispute ou combata, ou lute de forma legítima. Abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 2, verso de número 5, da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo está dizendo, eu prossigo
eu persevero, eu vou avante, o que passou, passou. Eu vislumbro aquilo que está diante de mim, a minha busca está por aquilo que está por vir, porque Deus tem preparado, Deus tem trabalhado, Deus tem agido, Deus tem operado. O que diz lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5? Quem encontrou pode ler, irmão. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: se alguém também luta, não vai ser coroado, se não lutar de forma legítima. A infração de uma regra, de um regulamento, em uma Olimpíada, por exemplo, num exame de antidoping, isso significa a eliminação do atleta da competição. O reino de Deus não é diferente, então nós precisamos observar os regulamentos do reino, nos envolver com as disciplinas estabelecidas pelo reino, com as diretrizes da modalidade espiritual da graça de Deus, e prosseguirmos, como Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, esqueço do que fica para trás, prossigo para aquilo que está diante de mim, e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É interessante que Paulo diz, ele avança para as coisas que estão diante de mim. E quando ele utiliza a expressão as coisas, ele fala daquilo que Deus vai fazendo pelo caminho, em seu trabalho missionário, em seu empenho pelo reino de Deus. Porque Deus, ele age de forma múltipla, é a multiforme graça. Deus é imprevisível em seu modus operandi, em sua metodologia de ação, imprevisível. Não se prevê de que maneira Deus age, como Deus age, quando Deus age. Então, são muitas coisas que Deus faz em nossa caminhada, em nossa perseverança, em nosso empenho, quando nós prosseguimos em servir a Deus. São muitas coisas que Deus vai fazendo em nossa vida. Agora, Paulo não está falando das muitas coisas, ele está falando de um alvo. De um alvo. Prossigo para o alvo. E qual é o nosso alvo, irmãos? Qual é o nosso alvo? Acredito que todos os irmãos aqui que assistem Olimpíadas já em alguma vez observaram a modalidade tiro ao alvo, sim ou não? Com os arqueiros, arcos de alta performance, atletas extraordinários. Todos eles se empenham com o objetivo de acertar o alvo. E quanto mais próximo, mais perto está a medalha. Quanto mais próximo do centro do tablado, mais perto está a medalha. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo. Eu prossigo não apenas pelas coisas, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo não apenas por aquilo que Deus vai fazendo no caminho, que Deus vai operando, que Deus vai descortinando, que Deus vai revelando, que Deus vai surpreendendo, mas eu prossigo para o alvo. É por isso que a nossa perseverança não pode ser limitada. É por isso que o Senhor Jesus diz, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Jesus não está falando de coisas terrenas, ou daquilo que nós vamos receber aqui por sermos cristãos. Ele está falando de um estado eterno final da igreja. Então é quem persevera até o fim, é salvo. Nós precisamos ser perseverantes e prosseguir não apenas pelas coisas, mas prosseguir para o alvo. O alvo se trata de objetivo, de meta, de prioridade. O alvo é a prioridade da igreja, não são as coisas. O alvo é a prioridade. E é interessante aqui que, às vezes, nós nos envolvemos tanto com as coisas, nós acabamos nos esquecendo do alvo. E quando eu falo de coisas, eu não falo de coisas que Deus faz, porque as coisas que Deus faz estão relacionadas ao alvo. Estou falando das nossas coisas.
das minhas coisas. Me envolvo tanto com as minhas coisas que acabo, por um momento ou por alguns instantes, me esquecendo do alvo. E se de repente soa a última trombeta, quando eu estou demasiadamente preocupado com as minhas coisas, eu não vou atingir o alvo. E por falar de perseverança, eu me lembro de um episódio extraordinário nas Escrituras. No capítulo 14 do livro de Josué, o texto nos narra uma história fantástica, de um homem que perseverou em servir a Deus por 85 anos, 40 anos de peregrinação, mais 45 anos de batalha, até que chega o momento em que Caleb se apresenta diante de Josué para receber a sua herança. Ele disse: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés nos enviou para espiar a terra, e eu trouxe resposta como senti no meu coração, mas meus irmãos que fizeram derreter o coração do povo, blasfemaram da terra e da herança de Deus, pereceram no deserto. Eu, porém, disse Caleb, perseverei em seguir a Deus. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, servo do Senhor. E como era a minha força naquele tempo, ainda é agora, para guerrear, para sair e para entrar. Caleb está dizendo aqui, irmãos, que o tempo não foi capaz de intervir em seu relacionamento com Deus, em sua esperança na herança divina. Às vezes nós somos reféns do tempo. Eu sirvo a Deus há 19 anos, e eu confesso aos irmãos, que eu já tive na minha caminhada momentos melhores, com Deus, de relacionamento, de comunhão, e às vezes eu me torno refém do tempo, porque eu estou preocupado com as minhas coisas. Quem sabe é um período que Deus me dá para isso, quem sabe, mas eu não posso tirar os meus olhos do alvo. Eu não posso tirar os meus olhos do alvo. O apóstolo Paulo está dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Paulo está esperando um prêmio. Por isso todos nós, quando somos perfeitos, sintamos a mesma coisa. É interessante que Paulo primeiro diz: ainda não alcancei a perfeição. Lá no versículo de número 12, ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele está dizendo: eu não sou perfeito. Agora no versículo de número 15 ele diz: todos nós que somos perfeitos. É interessante que ele descortina aqui uma ideia de perseverança, uma ideia de persistência, de progresso, de progressão na caminhada. E agora aqui ele está dizendo: por isso todos nós, quanto somos perfeitos. Ele não está falando da sua perfeição pessoal, ou de perfeição própria. Ele está falando da perfeição de Cristo, ou da perfeição de estar em Cristo. A palavra perfeição aqui no original não denota um estado pleno, ou de uma vida ilibado ou irrepreensível em todos os seus aspectos. A palavra perfeição aqui está falando de maturidade, de progresso espiritual. Ele está dizendo que ele, aqueles que com ele estavam, Timóteo, seus companheiros, eles estavam à frente daqueles que estavam chegando agora no Evangelho. Eles estavam já em um estado de maturidade
avançada em relação aos demais. E é interessante aqui, irmãos, o assunto aqui é vasto, é extraordinário. Ele está dizendo: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, sentir aqui denota também pensar. Deus também vou revelará, isso é, se existe alguma dúvida entre vocês, sobre aquilo que nós temos ensinado. Se ainda existe no meio de vocês alguma dúvida sobre aquilo que nós temos discipulado, Deus vai revelar. Deus vai mostrar, até porque a igreja estava sendo alvo constante, como disse o Bruno aqui na aula passada, dos judaizantes, que alegavam que a cruz de Cristo por si só não era suficiente para salvar, que buscavam aliar a cruz de Cristo à circuncisão, à guarda do sábado, e outras questões da lei. E pesquisando aqui, eu descobri outro grupo que importunava a igreja, os gnósticos. Excessivamente perturbadores eram. Estavam toda a vida se intrometendo no discipulado de Paulo, dizendo: não é bem assim. Não precisa separar a vida, não precisa perseverar, não precisa ser tão crente assim. Os gnósticos sempre estavam buscando ocasião para desfazer aquilo que Paulo ensinava. Os gnósticos, eles alegavam que a matéria era totalmente má, na matéria não havia bem nenhum, então toda a matéria devia ser destruída, ou através da licenciosidade, da promiscuidade, da bebedice, das orgias, ou através do autoflagelamento, da penitência. Eles tinham um lema, os gnósticos tinham um lema, que todo homem que quisesse ser caracterizado homem de verdade, ele deveria descer até o último degrau de todo tipo de depravação moral. Todo tipo de depravação moral. Lascívia, licenciosidade, bebedeiras, orgias, adultérios. E quando ele chegasse lá, ele deveria escalar esses degraus até os mais altos picos da virtude. Os gnósticos, eles primavam por dois extremos distintos e perturbavam a sã doutrina constantemente. E Paulo vem falando destes grupos, que não eram apenas um, destes grupos que eram inimigos da cruz de Cristo. Paulo vem dizendo assim: portanto, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que vocês veem em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses partidos, esses grupos, que importunavam, que tentavam desfazer a sã doutrina, disseminando os seus ensinos heréticos. Agora é interessante que Paulo também aqui, ele se apresenta para a igreja, como exemplo a ser seguido. E não é a primeira vez que Paulo diz isso, ou não é a primeira igreja que recebe essa palavra de Paulo. Paulo diz isso aos coríntios também: sede meus imitadores. Paulo se coloca como espelho, como exemplo. Ele está dizendo: eu sirvo a Cristo, eu busco em Cristo o exemplo, eu sigo o exemplo de Cristo. Então, se vocês se espelharem em mim, se vocês andarem conforme o meu exemplo, vocês não vão errar. Já pensou, irmão? E quem sabe pouquíssimos de nós aqui nessa noite pode dizer isso. Porque nós somos presos ainda a muitas questõezinhas. Nós estamos envolvidos ainda com muitas questõezinhas pessoais, próprias. Nós ainda não nos lançamos sem reservas no Evangelho, de forma plena, total, como Paulo fez.
Paulo vivia 24 horas para o reino de Deus, gastou a sua vida a serviço do Evangelho, era um exemplo extraordinário para a igreja. Paulo diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, andai segundo o exemplo que vocês veem em nós. Nós somos exemplos para vocês, se espelhem em nós, porque muitos fala dos grupos, dos partidos agora, das seitas que surgiram nesse período, como não é diferente nos dias de hoje, milhares e milhares de seitas e heresias, disseminando falsos ensinos, colocando dúvida no coração de muita gente, colocando dúvida no coração dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Paulo diz: porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Aí Paulo dá a sentença: cujo fim é a perdição, cujo Deus deles é o próprio ventre, cuja glória para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Olha só, eles querem ensinar, querem discipular, querem doutrinar, querem disseminar as suas heresias. Paulo diz aos Colossenses que tem até uma aparência de humildade, uma certa espiritualidade, uma certa devoção aos anjos. Paulo está dizendo aqui que eles, por mais que pareçam ser alguma coisa, eles são terrenos e só pensam nas coisas da terra, só se preocupam nas coisas da terra, só se preocupam com o seu bem-estar, só se preocupam em engordar o seu ego, em se inchar a cada dia. E Paulo diz: mas conosco não é assim. Nós que prosseguimos na caminhada, nós que perseveramos em servir a Cristo, nós que entendemos que Deus ainda tem muita coisa pela frente para realizar na nossa vida. Por que não é assim, Paulo? Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Irmãos, por maiores que sejam as alianças que nós temos aqui, e quando eu falo alianças, nós temos aliança com o trabalho, nós temos aliança com a família, nós temos alianças sociais, as nossas responsabilidades como cidadãos. Por maiores que sejam as nossas alianças aqui, nós não podemos perder a esperança que nós não somos daqui. A nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é celestial. Nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos, como brasileiros que somos, mas a nossa cidadania não se limita às coisas da terra. A nossa pátria, disse Paulo, está nos céus. Você ainda tem essa esperança, irmão? Às vezes quando se falava do céu há anos atrás, meu Deus, hoje, amém, glória a Deus, amém. Irmãos, vamos estar empolgados, porque a nossa cidadania é celestial. Às vezes nós nos prendemos às coisas da terra, sabe por quê? Porque é bom viver aqui. Não vamos ser hipócritas. É bom viver aqui, é bom amar a esposa é bom amar o marido, é bom viver com os filhos, é bom construir uma casa, é bom comprar um carro, é bom crescer profissionalmente, é bom fazer uma faculdade. Tudo isso é muito bom aqui, mas deixa eu te dizer que aquilo que é bom aqui não vai terminar, porque vai prosseguir pela eternidade. O que Deus propõe na eternidade é excelente. O que nós vivemos hoje aqui é bom, mas o que Deus tem na eternidade é excelente. Se Deus nos desse o privilégio, irmão Dorival, sentir por um segundo, o que está preparado para aquele que for salvo, com certeza, quando se falasse no céu, nós faríamos um apelo
Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmão? E Paulo conclui dizendo que também transformará nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Corpo que hoje sofre, né, pastor? Uma pedra no rim, uma enxaqueca. Sim ou não, irmão? O corpo que hoje padece muitas vezes, quando menos se espera, aparece um tumor. Tudo parece que está bem, tudo está se caminhando bem, as coisas estão indo de vento em popa. Parece que nós estamos vivendo um pedacinho no céu da terra, de repente um diagnóstico, um tumor. Esse corpo é daqui, vai ficar aqui. Ele vai transformar esse corpo num arrebatamento em um corpo incorruptível. Paulo diz, porque convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 53, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Porque convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória. Você sozinho não vence nada, irmão. Eu sozinho não venço nada, nós somos incapazes de vencer a nossa própria natureza. Mas Paulo diz, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele conclui dizendo assim, versículo 58 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: por causa disso, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo de antemão que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como disse o pastor há cultos passados aqui, nós trabalhamos na terra para construir muitas coisas que futuramente, quando partimos, não será mais nossa. Vai ficar para a posteridade. Mas aquilo que nós fizemos no Senhor, o nosso trabalho no Senhor, a paga que nós vamos receber, o prêmio da soberana vocação que nós vamos receber do Senhor, a eternidade toda estará nas nossas mãos, e não ficará para ninguém, porque aquilo que Deus tem para ti é para ti, o que Deus tem para mim é para mim. Coloque-se de pé, irmão, já passei do horário, 9h15.